Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa O Gente da Gente, que tem por finalidade e objetivo trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada com relação aos personagens da Bíblia. Isso é muito interessante porque eu trago sempre algo que ressalta aos meus olhos, que eu acho interessante nós falarmos, né? Compartilharmos juntinhos, né? Eu aqui e você, daí onde quer que você esteja, recebendo essa mensagem de fé, que eu tenho certeza que ela há de chegar até ao seu coração. Bom, mas não sou eu quem revela os personagens da Bíblia Sagrada do nosso programa, então acompanhe comigo porque agora mesmo você já vai estar ciente de quem é o nosso personagem de hoje. A minha história não é sobre realeza, mas sobre dor. Minha irmã, a bela Tamar, foi abusada por Aminon, meu meio-irmão. E meu pai, o rei Davi, falhou. A justiça dele não veio, então eu nutri o meu ódio por 2 longos anos, calculando cada passo. Numa festa, eu paguei Aminon com a morte. E fugi para o exílio em Jesur. Voltei, mas fui mantido longe do meu pai por mais 2 anos. O isolamento só fez o meu ressentimento se tornar ambição. Se Davi não governava bem, eu faria melhor. Comecei a seduzir o coração de Israel, sentava-me ao portão, ouvia as queixas e prometia justiça. Eu era o príncipe carismático, o homem do povo. Conquistei a confiança de todos e comecei a minar o trono. Em Hebrom, a revolta explodiu. Me proclamei rei. Davi fugiu de Jerusalém para mostrar a Israel que sua era tinha acabado e que Deus o havia rejeitado. Deitei-me com as concubinas dele. A traição era irreversível. Mas a minha soberba me custou caro. Dei tempo para que Davi reunisse suas tropas. Na batalha, meu orgulho se tornou minha ruína. Meu glorioso cabelo me prendeu em uma árvore. Fui encontrado e morto por Joabe, mesmo contra as ordens de meu pai. Eu sou Absalão. Bom, de volta. Então vocês agora já estão cientes de quem é o nosso personagem de hoje, Absalão, terceiro filho de Davi. Um homem muito celebrado, um homem bonito. A Bíblia diz que nele não havia, né? Você podia olhar e procurar. Deixa eu procurar de verdade aqui. Onde é que tem um defeito nesse homem? O homem, ele era todo bonitão, do alto da cabeça à planta dos pés. Isso quem diz é a Bíblia Sagrada. Por isso eu quero compartilhar desde agora, para nós entrarmos na nossa mensagem, aqui no segundo livro de Samuel, o capítulo é o 14, o versículo é o 25. Olha o que a Bíblia Sagrada relata aqui. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Vamos dar uma paradinha, vamos começar, né, a ministração por aqui. Ele era muito celebrado, muito belo, homem formoso, homem que chamava a atenção, mas isso tudo era uma beleza externa, era algo que estava por fora. E pelo lado de dentro, ele não era tão belo assim. Ele carregava um ressentimento, uma amargura, ele carregava uma maldade muito grande, ele tinha algo dentro dele que são coisas desnecessárias. E olha, mais do que isso, você vai acompanhar aqui comigo no estudo de Absalão, que esse homem, ele poderia ter cortado muitas coisas da vida dele, mas ele não cortou. E aquilo que ele não cortou, o prejudicou lá na frente. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa hora. Tem coisas que se nós não cortarmos da nossa vida, não retirarmos da nossa vida, lá na frente isso vai nos prejudicar. Com Absalão não foi diferente. A Bíblia relata, nós vamos acompanhar juntinhos aqui. A Bíblia diz que esse homem, ele deixava o cabelo dele crescer e não se dava conta de que isso lá na frente poderia atrapalhar. E de fato atrapalhou, de verdade. Você também talvez não esteja se dando conta de que aquela arrogância, aquele ressentimento, talvez aquela mágoa que você colocou no coração e não quer tirar, né? Talvez por orgulho, talvez por um sentimento que você está guardando há anos, vem depositando há anos na sua vida, mas você sabe que isso vai te fazer mal lá na frente.
Ah, pastora, não vai não, vai. Vai porque você vai perder a tua paz, você vai perder o teu sossego, você vai perder ali a tua identidade, porque você vai deixar de se tornar uma pessoa sadia, né? Uma pessoa talvez tranquila, curada interiormente, porque muitas são as pessoas hoje que estão doentes, né? Mas por dentro muito ferida, machucada, magoada. Absalão estava assim. E por que eu estou falando do cabelo dele? Porque você vai interpretar de forma espiritual, junto comigo aqui, né, na nossa mensagem, que aquilo que ele não tirou da vida dele foi exatamente o que o prejudicou lá na frente. Porque a Bíblia vai dizer que ele só cortava o cabelo uma vez por ano, e isso era no finalzinho de cada ano. Ou seja, ele não fazia questão de aparar, de cortar o cabelo, e às vezes você não faz questão de aparar as rédeas, né, da sua vida, de aparar aquilo que está demais, e nós sabemos que aquilo que está demais tem que ser retirado, né? O que está de menos talvez também tem que ser arrancado. Nós precisamos ter um espírito de moderação, um espírito moderado, um espírito sujeito à palavra, até deixar com que o Espírito Santo ele venha dirigir o curso da sua vida e as pegadas dos seus pés. Talvez você hoje esteja oprimido, talvez esteja, né, debaixo de um jugo, uma opressão, talvez vivendo de uma depressão muito grande, passando por uma afronta, por conta de tudo aquilo que você tem carregado e não tem feito questão de retirar da sua vida. Vou continuar essa história aqui em 2 Samuel, capítulo de número 14, verso 25. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Olhava por fora, parecia até aquela figueira, né? Que Jesus, a Bíblia diz que de longe ele foi, né, até a figueira porque ele pensou em encontrar um fruto ali, mas quando ele se aproximou, não encontrou nada, nada. A figueira não produzia nada. Absalão não estava produzindo nada no seu interior, somente no exterior dele. O exterior dele muito bonito, muito belo. A Bíblia chega a dizer aqui, não havia defeito algum. Procurava um defeito, deixa eu ver, deixa eu olhar. Não, todo lindo, um homem lindo, só por fora, tá, pessoal? E às vezes tem muita gente se cuidando por fora e deixando o coração se estragar. Se apodrecer, está deixando muita mágoa, ódio, rancor, ressentimento, amargura, decepções amorosas, decepções do dia a dia. Olha, mas essa mensagem está forte. Eu quero continuar ela no próximo bloco, porque nós temos muita coisa para dizer, para ressaltar sobre Absalão. Nós vamos a um break agora e daqui a pouquinho já estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Você que está chegando agora, acompanhando a nossa programação, não saia daí. Hoje o personagem está, supimpa. Por que supimpa, pastora? Porque eu gosto de pregar sobre Absalão. Absalão, ele tem aqui uma parte aqui do versículo, eu estou meditando junto com vocês, 2 Samuel 14. Capítulo 14, verso 25. Primeiro bloco eu comentava sobre a beleza de Absalão, né? Vou estar dando aqui uma resumida para você que está chegando agora. E a Bíblia ressalta que era um homem que não havia defeito algum nesse homem. Era um homem lindo, belo, um homem charmoso, formoso, chamava a atenção de qualquer mulher. E assim talvez, né? É o caso de muitas pessoas. Ela chama a atenção porque ela é uma baita profissional. Ele chama a atenção porque ele é muito lindo. Ele chama a atenção porque é uma pessoa muito inteligente. Mas o lado de dentro precisa ser trabalhado, pessoal. É sobre isso que eu vim ressaltar aqui agora. Não basta você ser bonito por fora, elegante por fora, né? E pelo lado de dentro, ser uma pessoa que carrega mágoas, raiva,
ódio, ressentimento, amargura, decepções, porque isso pode te atrapalhar. Estou falando de Absalão, terceiro filho de Davi, mas um homem que se prejudicou porque a Bíblia diz que ele tinha um cabelão, era um homem lindo, né? Chamava a atenção das mulheres, das pessoas, mas não cortava o seu cabelo. Olha o que diz aqui o próximo versículo, que é o versículo 26. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no final de cada ano, porque o cabelo de Absalão lhe ficava pesado demais. Seu peso era de mais de 2 quilos segundo o peso real. Olha que interessante. A Bíblia Sagrada diz que ele cortava o cabelo no final de cada ano. Amigos, não espere chegar o final do ano ou o finalzinho de cada ano para você cortar aquilo que é necessário ser cortado na sua vida. Não espere, corte agora, corte a mágoa, vai lá, libere o perdão, fala, olha, acabou, eu não quero mais ter nada contra ninguém no meu coração, eu estou me sentindo amargurado, eu estou ficando chateado com tudo isso e tá adoecendo. Talvez você esteja doente, muito bonito por fora, mas doente, né, do coração, da alma. A alma está ressentida, está ressecada, há um espírito abatido, apagado, você está perdendo o brilho. Ah, pastora, não, aqui fora, olha a minha beleza, estou tão lindo, tão linda. Pois é, mas do lado de dentro é muito importante você resguardar. O lado de dentro é importante você também tratar. Tem muita gente, né, cuidando lá, fazendo harmonização facial, né, colocando glúteo, colocando seios, colocando bocão, né? As pessoas estão ficando vaidosas. Mas e o lado de dentro, pessoal? E o coração? Jesus disse de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele se procede a saída da vida. E quantas são as pessoas que o coração não está guardado? A Bíblia diz que um coração na mão do rei, a tudo quanto quer Deus inclina. Você vai colocar o seu coração na mão de Deus e Deus vai tornar para você aquilo que você quer alcançar para a tua vida. Então ele disse aqui, olha, que quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano. O que a Bíblia Sagrada quer dizer? Absalão não fazia questão de cortar o cabelo dele, algo que era necessário. Você vê que os homens, né, ele tem um cabelo cortadinho, batidinho. Homem geralmente não usa um cabelão na cintura. Isso é para mulher. Isso é para nós, mulheres, né? Ou seja, às vezes, né, o cidadão aí está deixando a coisa correr frouxa. Ah, pastor, não faço questão de cortar nada não. Deixa crescer. Mas quero ressaltar que a Bíblia relata que foi exatamente o que ele não cortou, o que ele não retirou da vida dele, foi exatamente o que, né, fez com que ele morresse. Quando ele estava fugindo, né, ali caminhando sob uma mula, a Bíblia diz que ele fica com os cabelos agarrados, preso. Aonde, pastora? Num carvalho. E o que acontece? Um homem lá, né, um soldado que já tinha uma rixa com Absalão, dá 3 golpes no coração de Absalão e ele morre. Mas por onde é que ele, né, ficou preso? Pelo cabelo. Aquilo que ele não cortou o prejudicou e também o matou. Queridos, cuidado com aquilo que você não tem cortado da sua vida, porque lá na frente vai te prejudicar. Corte esse cigarro, hein? Porque lá na frente pode prejudicar. Bom, eu quero agora, né, trazer para você como é que seria um Absalão nos dias atuais, nos dias de hoje, e daqui a pouquinho a gente volta com essa mensagem. Meu pai, Davi, o grande CEO da nossa corporação, foi o motivo da minha ruína. Tudo começou com a minha irmã Tamar. Ela foi violentada pelo meu meio-irmão Aminon. E o CEO, o grande Davi, ele falhou em agir. Nada. 0 consequências para o filho dele. Só silêncio. Eu não pude aceitar. Passei 2 anos planejando a minha retaliação. Eu mesmo executei Aminon. Paguei o preço e fui forçado a sair do país por 3 anos. Quando finalmente permitiram o meu retorno, meu pai me manteve marginalizado, fora do círculo de poder. O ressentimento me consumiu. Eu comecei a ver as falhas da gestão dele, a perceber a injustiça do seu comando. Comecei a me posicionar como uma alternativa, o líder que realmente ouvia a base. Minha ascensão foi rápida. 4 anos depois,
eu iniciei a minha própria gestão. Davi foi forçado a se afastar para consolidar a minha autoridade. Eu desmantelamento das suas antigas estruturas de poder, mas a arrogância me cegou. Na disputa final pelo controle, eu fui emboscado e, ironicamente, minhas próprias marcas me traíram. Fui eliminado. Sou o filho que tentou reestruturar uma empresa falha, um legado de ausência, e paguei o preço final por isso. Eu sou Absalão nos dias de hoje. Viu bem aí como é que seria um Absalão nos dias atuais, nos dias de hoje? Pois é, então você vai tirando aí como lição. Por quê? Porque essas mensagens que o Espírito de Deus revela ao nosso coração é para ajustar a nossa vida espiritual, é para alinhar a nossa vida espiritual à palavra de Deus. E a palavra de Deus é alimento, é sobre isso. Talvez você não esteja entendendo o que é que o Espírito Santo ele quer fazer na sua vida, mas se faz necessário que você também faça a sua parte. Às vezes a pessoa fica, Senhor, me dá, Deus, eu quero, Senhor, faz a tua obra. Ora, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Não é só entregar na mão de Deus e falar, Deus, resolve aí o meu caso, estou entregando a minha demanda para o Senhor, né? Estou confiando no Senhor, tudo mais o Senhor fará, diz a tua palavra. Ele quer fazer, pessoal, mas tem coisas que não são para Deus. Pastora Mônica, o que é para o nosso Deus? O impossível ao homem é possível para Deus. Então, aquilo que você hoje não consegue fazer, pode ter certeza que Deus vai fazer no seu lugar. Agora, aquilo que é para nós fazermos, então, não espere em Deus, né? Não espera, porque aí é contigo mesmo. Então, ele finaliza aqui dizendo assim, olha, verso 26. Então, sendo o cabelo, né, pesado demais, seu peso que era de mais de 2 quilos, segundo o seu peso real, vamos entender que o cabelo dele começou a pesar muito, mais de 2 quilos. Vamos levar isso para o lado espiritual? Vamos, então vamos interpretar o seguinte, tem pessoas carregando mais de 2 quilos de forma desnecessária. Você há de convir comigo que é desnecessário. E o que é desnecessário hoje você arrancar? Talvez essa mágoa aí que está no coração, isso pode, né, virar uma gangrena e você perder muitas coisas na sua vida. Pastora, eu sou uma pessoa iracunda, enciumada, eu sou uma pessoa prepotente, muito orgulhosa, eu sou altiva, eu não consigo ouvir as pessoas, para mim é aquilo que eu penso, é o que eu quero, é o que eu acho, e as minhas opiniões são bem definidas, eu não ouço ninguém, mas nem a Deus. É Jesus que está falando contigo agora, é a palavra do Senhor. Então, vai meditando nisso tudo. Ele tinha um cabelo que chegou a mais de 2 quilos, e isso atrapalhou muito Absalão e quem sabe pode te atrapalhar também. Fica aqui uma palavra amiga para você. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. O Gente da Gente se despede. O meu abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.